partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 22 de julho, o ano é 2017. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Nesta edição, uma reportagem sobre a transmissão de eventos esportivos por meio da internet. Você sabe quais esportes são transmitidos regularmente nas redes sociais? E de que forma essas transmissões ao vivo são realizadas? Para abordar o tema, entrevistamos o diretor do Minas Tênis Clube, Carlo Antônio Azevedo, o gerente de comunicação da Confederação Brasileira de Atletismo, Georgios Hatzidakis, e o diretor do site Travinha Esportes, o Marcos Von Grou. Portanto, fique ligado, daqui a pouco vamos falar sobre este tema aqui no Observatório do Esporte. Pois você já sabe, né? Aqui a informação vai além das quatro linhas. Hoje temos uma equipe diferente na mesa, né? Temos o nosso titular absoluto, o Tuca Américo, que está por aqui. Temos também as presenças do Isaac Toledo e do André Magalhães. O Carlo Napolitano está gozando do seu período de férias, né? Um abraço pro Carlão. Um abraço que ele gosta muito, né? De fortes abraços. E vai voltar repleto de abraços, sim. Tenho certeza. O nosso querido Carlão que está descansando merecidamente. E o nosso querido Zeca Marques está na Colômbia. Mesmo assim, ele participa conosco nesta edição do Observatório do Esporte. Pois não, Zeca? Caros amigos do Observatório do Esporte, caros ouvintes, não posso estar no estúdio nesta semana com vocês para a gravação do nosso programa, mas é por um motivo razoável. Eu estou na Colômbia para participar de um congresso de comunicação e, portanto, do outro lado do continente sul-americano, eu faço aqui algumas reflexões para que vocês possam debater aí na mesa. Na próxima semana estarei com vocês no nosso estúdio da Unesp FM. Eu quero chamar a atenção, inicialmente, para uma entrevista que eu assisti na última segunda-feira na CNN norte-americana, CNN em espanhol, e uma entrevista feita com o Neymar Júnior, nosso astro da seleção brasileira, jogador do Barcelona, e essa entrevista, conduzida por uma jornalista, chamou-me a atenção pelo fato de haver 4 questões que foram colocadas ao Neymar, 4 questões com temas bastante espinhosos, temas interessantes, atuais e polêmicos, e questões que normalmente não são abordadas aqui no Brasil quando um jornalista tem a oportunidade de fazer uma entrevista com um jogador de topo, como é o caso do Neymar. Então vejam só, a jornalista perguntou inicialmente para ele como que ele via a questão do racismo na Rússia, uma vez que o Mundial do ano que vem acontecerá na própria Rússia, o Brasil já está classificado, e a jornalista citava uma declaração do Hulk, que dizia que o racismo havia diminuído, quase não existia na Rússia, ele que havia jogado um tempo no Zenit. A outra questão que foi feita ao Neymar era o que ele pensava do polêmico caso que envolve o Cristiano Ronaldo na Espanha e a alegada fuga ao fisco que o CR7 teria cometido. Uma outra questão foi a respeito do movimento separatista na Catalunha, província da Espanha, onde está Barcelona, onde joga o Neymar. E uma outra questão, o que ele pensava sobre a atual crise política no Brasil. 4 questões interessantíssimas, importantes, que devem ser feitas, mas que normalmente não vemos, na média, o jornalismo esportivo brasileiro colocar essas questões em pauta. Bom, o que o Neymar respondeu para essas 4 questões? Respondeu sempre de maneira muito evasiva, dizendo que não via os problemas que estavam ali apresentados, que tudo se resolvia da melhor maneira possível, que o Brasil é um país bom, um país em que consegue resolver as suas crises, e mais uma vez ele demonstrou aquela abordagem
extremamente, um pouco alienada, um pouco desinteressada sobre a cena política e geopolítica mundial e internacional. Uma outra questão foi sobre a possibilidade dele se tornar o melhor jogador do mundo em breve, e ele também foi bastante evasivo. Isso demonstra, mais uma vez, o quanto que o Neymar, para ser o melhor do mundo, precisa amadurecer, não só dentro de campo, mas amadurecer também fora de campo. Eu acho que um jogador do porte dele, da importância dele, tem que ter uma posição pública um pouco mais comprometida com a nossa realidade e não se comportar como se fosse um adolescente, que é o que ele sempre tenta transparecer quando é abordado por uma entrevista séria como essa que foi conduzida pela jornalista da CNN em espanhol. Bom, é a primeira questão que eu coloco para que vocês possam debater aí na mesa. Valeu, Zeca. Portanto, o Zeca falando principalmente aí a respeito do Neymar e essa entrevista realmente complicada pro Neymar, hein, Tuca? Vamos falar que a repórter pegou pesado. Eu acho que primeiro, duas opções pro Neymar não ter respondido. Primeiro porque a gente assistiu várias vezes aqui, esses jogadores, super jogadores, atletas vivem numa bolha, eles têm um mundo deles, são protegidos, né, de todas essas informações. E por outro lado também, não sejamos ingênuos, né? Ele passa por um treinamento de mídia, um media training, para ser evasivo nessas questões. Na situação que ele se encontra de personalidade, dificilmente ele ia se posicionar, diferentemente de outros jogadores mais experientes, mais antigos. Aprofundar a coisa, ia aprofundar. Não. Racismo na Rússia, questão fiscal do Cristiano Ronaldo, que ele também teve o próprio... Passou por isso, sofre com isso Neymar também. sofre com essa questão, né? E vai ter que resolver isso em termos legais. Outra pergunta extremamente espinhosa, né? A questão do separatismo, né, Lara? Catalão em relação a Barcelona. E a política no Brasil. A política do Brasil deve ser a que menos está envolvida, porque ele nem mora aqui há muito tempo, né? Mas que dá para escapar um pouquinho mais fácil dessa. O que fica interessante discutir aqui, talvez, né, é um tema subjacente. Por que os repórteres brasileiros não fazem essas perguntas? Porque o povo quer saber o que o Neymar acha disso, por exemplo? Será que um bem amigos da vida faz uma pergunta dessa? Será que o cara que está do outro lado da TV quer saber a opinião do Neymar a respeito disso? Talvez não, mas que repercutiria, sim. Né? Mas eu acho que tem uma questão ética aí que talvez envolva as questões combinadas a serem feitas, né, a priori. Na negociação da entrevista, tudo bem, ele dá entrevista, mas ele não falará sobre tais temas. Isso não. Então isso acho que era uma questão importante a ser discutida. Mas, caro Zeca, eu acho que o resultado era o esperado. Eu apostaria que ele não responderia mesmo. Né? Não cobraria do Neymar um posicionamento em relação a isso pela história, pela posição que ele ocupa e pelo treinamento e a proteção que ele recebe em relação a isso, né? Qual jogador hoje brasileiro poderia responder de forma bacana e de repente um Kaká da vida? Um Kaká da vida, talvez com um pouquinho mais aprofundada a coisa? Eu acho difícil, viu? Também as pessoas né? que falavam, era o Sócrates, um Casagrande. Sim, trazendo agora para a atualidade, eu difícil, não consigo Tem alguma sugestão, André? Não. Bom, no futebol brasileiro, a maioria dos casos são jogadores já mais experientes, com uma rodagem, que não tem tanta exposição, né? Um exemplo foi o Paulo André, com o Bom Senso Futebol Clube, que ele liderou esse movimento, mas também era difícil que jogadores de impacto nos seus clubes no Brasil falassem. Eu acho que também com jogadores muitos atuando na Europa, eles também acabam se blindando, como por exemplo o Kaká, que agora tá há muito tempo nos Estados Unidos, e também grandes jogadores de seleção. O próprio Tite mesmo, são muitos casos de entrevista com ele que perguntam sobre a situação política do Brasil, o Tite tenta se esquivar, então talvez seja até um pouco meio que na cultura deles não querer se envolver com essas questões políticas, para não manchar a imagem. Eu acho que é mais fácil ele falar qual que é o time que ele torce do que entrar nessas questões, até por falta de conhecimento, de envolvimento, né, para poder opinar com uma certa propriedade. Então, dependendo do jogador, eu não sei a validade dessa pergunta também, né? O que ele poderia contribuir, o que ele responderia de diferente, de efetivo, que pudesse influenciar. Seria interessante ter uma resposta, né, com certeza, de alto nível, mas eu sinceramente hoje eu não, aqui sim, de pronto, não saberia indicar quem poderia ter falar esse papel aí, né, sobre isso. Você está em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Este é o Observatório do Esporte. Seus tópicos então, Tuca? Eu vou continuar o tema do Neymar, né? O Zeca falou
de passagem. Mas a polêmica se o Neymar troca ou não de time, se vai do Barcelona para o PSG, se troca a Espanha por França. Agora algumas coisas são bem interessantes, né? Claro que a gente não tem as informações, é tudo muito especulativo ainda, né? Mas você ouve falar, por exemplo, que o PSG estaria disposto a pagar uma multa rescisória de 222 milhões de euros, equivalente a 814 milhões de reais, é uma coisa um pouco assustadora, né? Sim. Da onde vem tanto dinheiro? O Neymar vale tudo isso, não questionando, logicamente, o talento, a capacidade atlética, a inteligência para jogar futebol. Mas é muito dinheiro, né? E até buscaram algumas explicações na imprensa francesa, principalmente, Tuca, só fazendo um rápido resumo. O Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar até 150 milhões de euros para tirar o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo talvez não quisesse continuar no Real Madrid, alegou perseguição por parte da imprensa e poderia mudar de país, né? Só que nesse formato, como o Cristiano Ronaldo já tem 32 anos, daqui 2 ou 3 temporadas, o Paris Saint-Germain teria que colocar novamente mais 150 milhões de euros ou mais, né? Porque a cada ano sobe, aí no ou 200 custo-benefício milhões de euros para trazer outro craque, outro jogador aí de grande destaque. Então o plano B, com o Cristiano Ronaldo ficando no Real Madrid, foi o Mbappé, jogador do Monaco, né? Que teve uma ótima temporada, mas ele não sairia por menos de 170 milhões de euros do Monaco. E aí, para você gastar tanto dinheiro num cara que fez apenas uma temporada bacana, né? Aposta muito arriscada. Então é melhor colocar 220. Meia temporada, diga-se de passagem. Então chegaram à conclusão que é melhor colocar 220, coloca 50 milhões de euros a mais, só que traz o Neymar, que já tem um certo nome e prestígio. E o UOL publicou aí na última quinta-feira, né, a opinião de vários jornalistas e perguntando, Neymar fica ou não no Barcelona? E foram colocadas várias opiniões, né? A questão de que o Neymar seria coadjuvante enquanto o Messi estivesse jogando ainda no Barcelona, né? A chance de, se ele jogar no PSG, ele teria a chance de menos desgaste físico para poder chegar na Copa do Mundo em alto nível, para que pudesse ser considerado talvez o melhor jogador da Copa, e o Brasil ganhando, e aí ele teria grandes chances de ser o melhor jogador daquele ano. O nível do campeonato francês também é bem inferior ao bem nível inferior, do campeonato espanhol, né? Sim, sim. Então, quer dizer, ficam aí tantas variáveis, tantas especulações, né? Que, na verdade, fica difícil pensar nisso. E é uma decisão que cabe ao Neymar, ao staff do Neymar, à equipe dele, né? Porque quando você vai fazer uma mudança dessa, a gente pensa que é só a opinião do jogador que prevalece. Não, acho que tem toda uma planilha lá que vai assim, o que eu vou gastar ganhar com publicidade, com direito de imagem, com todas as outras coisas que envolvem, quais as condições que eu terei, né? Quem deve estar torcendo para essa mudança aí, por exemplo, é a Globo, né? Porque tem o campeonato francês, ia ser jogo do Paris Saint-Germain todo final de semana. Verdade, do Neymar, né? Eu fico pensando os direitos de transmissão para o Brasil do campeonato francês iam ter uma alta significativa, né? Sim, com certeza. E o que ia ter de brasileiro torcendo pro PSG também, né? Sem dúvida nenhuma. Ia ser a nova modinha do momento. Sim. Acrescentando ao seu tema, né, no dia que saiu essa notícia aí, ou especulação, enfim, eu fui ver os jornais da Espanha. Daí eu fui no Sport, que é o jornal ali de Barcelona, né, que fala sobre Barcelona. E daí na matéria que eu li, agora infelizmente não achei a matéria para falar o nome do repórter, ele fala que o Neymar pediu para renovar com o Barcelona, só que o pai dele ficou em contato com o Mourinho no Manchester United e o pessoal do PSG. Então, quando o Barcelona chegou nos Estados Unidos para pré-temporada, a notícia que veio paralela o pai do Neymar está indo para Paris. Então, por mais que acho que o Neymar até tenha falado, não, quero ficar no Barcelona, jogar com o Messi, com o Suárez, tudo tal, o pai dele deve ter dado um toque e falou, vamos ouvir, né, colocar entre aspas essa proposta. A gente sabe que o pai dele tem uma força muito grande nas decisões. Sim, né? Então, ainda estamos no escuro. Talvez, que nem você disse, na próxima semana, aí, esse final de semana, a gente tem algum desdobramento aí, alguma coisa. Tá, ok.
Você está na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Mais algum tópico aí, meu querido Tuca Américo? Bem, eu não sei se você sabe, meu querido amigo, que hoje, dia da gravação, 20 de julho, é o dia do amigo. Aqui no Brasil a gente não tem essa tradição ainda, né? Mas eu já passei, por coincidência e sem saber dessa data festiva, dia do amigo, quando eu estava realizando meu estágio de pós-doutoramento, que eu fiquei 6 meses em Buenos Aires, eu saí com os amigos para tomar uma cerveja num dia à noite e a gente não sabia que era o dia do amigo. Né? E é complicado a cidade nesse dia. Você não consegue um lugar no restaurante, você não consegue um táxi, é impossível se deslocar na cidade, porque os amigos realmente saem para comemorar. É uma coisa mais ou menos parecida no Brasil com o dia dos namorados. Você tem que reservar o restaurante com antecedência. Tem esse hábito muito forte. Tem todo esse hábito, né? Então, o dia 20 de julho é considerado o dia do amigo. E eu vou chamar aqui uma matéria do UOL que foi muito interessante, né? Já que é o dia do amigo, eles fizeram um ranking de 10 parceiros, 10 duplas que jogaram, praticaram esportes conjuntamente. E elencaram esses 10, eu creio que não em ordem de importância, apenas uma lista, estão listados, eu não consegui ver uma relação de importância aqui, de um ranking, né? Relevância de tal dupla e da outra. O primeiro são mais amigos, o segundo não, né? Então vou passar aqui esse ranking para vocês levarem em consideração. A primeira dupla de parceiros, Romário e Bebeto. Legal. Que foi bem legal, né? 94. A gente lembra da Copa. E tem a questão do parceiro, né? Do peixe. Peixe. Bacana. Eu gosto muito da dupla número 2, que é Hortência e Paula. Quem viu as duas jogando na seleção de basquete, embora tenham sido rivais, né, em clubes, mas as duas jogando na seleção era muito bonito, muito interessante de ver. Oscar Schmidt e Marcel, né, no basquete. Ainda dentro do basquete. Pra quem viu também era bem legal. E a foto do UOL, pra variar, mostra o Oscar chorando. Tem que mostrar uma que ele não esteja chorando. É raro, né? Pra quem conheceu, viu, teve a oportunidade também, Jaqueline do vôlei, Jack Silva e Sandra Pires, que ganharam a medalha olímpica no vôlei de praia, né? Quando o vôlei foi apresentado pela primeira vez em Jogos Olímpicos. Então foi uma dupla muito interessante. Torben Grael e Marcelo Ferreira, esses sim, né, ganharam 3 medalhas olímpicas, 2 de ouro em Atlanta 96 e Atenas 2004 e uma de bronze em Sydney 2000. Então, a dupla realmente campeã. Né? E aquela que é afetiva, que está na memória de todo mundo, Pelé e Garrincha. Sim. Embora todo mundo fale que a grande dupla era Pelé e Coutinho no Santos. Mas Pelé e Garrincha na seleção tem um dado interessante aqui, não sei se você sabia, né? Sempre que eles jogaram juntos, em 40 partidas da seleção, eles nunca perderam. Foram 36 vitórias e 4 empates. Caramba. Espetacular. Essa é uma dupla que eu, por gostar de vôlei, realmente gosto. Ricardinho e Giba. Sim, né? Deu muito certo. Muita Ricardinho, liga. Pra mim, sempre foi, embora eu goste muito do William, que foi aquele levantador genial, pra mim o melhor levantador que a seleção já teve, que mudou o jeito de se jogar vôlei no mundo, é o Ricardinho. Ricardo e Manuel do vôlei de praia também, outra dupla inesquecível. Aí para os mais velhos, mais experientes, como o nosso diretor Fábio Fleury, né? A Mauri Passos e Vladimir Marques do basquete. Dupla que foi bicampeã mundial de basquete em 59 e 63. E por último, mais antigo ainda, aí talvez para o Zeca Marques. Eu tô brincando, o Zeca Marques é mais novo que eu. Né? A Frânio e Guilherme Paraense, que foram do tiro olímpico. Né, que formaram uma dupla e conseguiram lá, em 1920, ficar com a medalha de bronze na prova de pistola livre por equipe, que eram os 2 mais 3. Legal, muito bacana, né? Não é um ranking especificamente, porque não tem, né, dimensionado a posição de cada um, mas são lembranças... Lembranças boas, né? Diante de tantas tristezas, lembranças boas. Sim, com certeza. Bom, de imediato, até porque daqui a pouco a gente vai falar muito de transmissões nas redes sociais, pela internet, né? Vamos então com os tópicos do Isaac Toledo. Pois não, Isaac? Valeu, Guilherme, Tuca, André, ao amigo ouvinte. Então, hoje eu vou meio que falar de respeito e lealdade no futebol. Meio polêmico. Polêmico, meio espinhoso. Como gancho, eu vou pegar o jogador Lucas Leiva, revelado pelo Grêmio, volante. Estava na Batalha dos Aflitos de 2005, aquela epopeia do Grêmio. Foi vice-campeão da Libertadores de 2007 e no mesmo ano se transferiu para o gigante inglês e ficou lá durante 10 anos. Foram 346 jogos com a camisa do Liverpool. E eu quero destacar ele porque foi muito bacana que
após esse período, ele teve um reconhecimento muito bom. Ele não estourou, não virou tudo aquilo que a gente esperava, mas a torcida cantou o nome dele num amistoso que ele participou. Os próprios jogadores se reuniram, gravaram um vídeo falando de toda a importância dele no vestiário, no campo, fora dos gramados, na vida pessoal, com os filhos deles. Então, talvez ele não tenha ganho tantos títulos quanto gostaria, na verdade só ganhou um, com a Copa da Liga Inglesa em 2012, mas a idolatria dele em Liverpool é inquestionável. Eu acho que isso é algo muito bacana e algo que a gente parece que está perdendo hoje. Jogadores que têm isso hoje em dia, você pode dizer talvez... Essa identidade com o clube, né? Nós tivemos o Wayne Rooney saindo do Manchester United depois de 13 anos, saiu com 18 anos e volta agora ao Everton, que foi o clube que o revelou, como o maior artilheiro da história do Manchester United, o maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra, e particularmente eu não esperava. Mesmo ele não jogando tudo aquilo que ele já mostrou que sabe, eu achei que ele ia continuar e que ele ia seguir com a carreira dele em Manchester e ia se aposentar lá. E nesses casos assim de lealdade, claro que nós temos inúmeros casos. Uma outra questão importante de levantar é que uns 10 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar o futebol internacional, Champions League, você pegava o Manchester, o Chelsea, o Liverpool, o Milan, e as escalações eram quase sempre as mesmas. As contratações eram tipo pontuais. O Manchester, em 2006, contratou Michael Carrick do Tottenham, que foi a maior contratação. E o clube já vinha de uma seca, porque nos 3 últimos anos o Arsenal tinha sido campeão invicto, o Chelsea com a chegada do Mourinho e a grana do Abramovich, lá o magnata russo, investiu pesado. Então daí você fala, nossa, vai contratar um volante. E o Carrick tá aí também há 10 anos no clube, virou capitão agora com a saída do Rooney, e é um dos últimos dos moicanos, assim. Então você viu o jogo, com exceção outra, contusão, essas contratações, você praticamente sabia a escalação dos times. E hoje em dia isso está se perdendo um pouco. A gente já não vê tantos assim, ainda mais com a aposentadoria agora do Philipp Lahm, que estava há muitos anos no Bayern de Munique. Você vê um Milan se reformulando, que quando tinha o Kaká lá no auge era um time, o pessoal tirava sarro de Masters, porque muitos com 35 anos ou mais. Pirlo, Kaká, Seedorf, por aí. Gattuso, Maldini, Costa Curta, o próprio Dida. E daí você tem caras como o Raul, que saiu do Real Madrid com a chegada do Cristiano Ronaldo, o Schweinsteiger, que saiu do Bayern também depois de quase 20 anos, o Xavi, que anunciou que no final da temporada do Qatar se aposenta, o Zanetti, na Inter de Milão, que ganhou a Champions League para coroar toda a lealdade, quase 20 anos. Então eu acho muito bacana ainda ter isso e ter o reconhecimento explícito também. E não só implícito, falar, nossa, jogou 10 anos, pô, que legal, que bacana. Não, os próprios companheiros foram lá, o Lucas, obrigado por tudo, por sempre nos receber bem na sua casa, companheirismo. O próprio Gerrard postando mensagem, desejando tudo de bom. E o Gerrard, um dos maiores jogadores da história do Liverpool e da seleção da Inglaterra. Então eu acho que é algo bem bacana que talvez ele mudando de clube ele pudesse ter mais títulos, mas acho que a idolatria no final das contas acaba sendo uma recompensa tão grande ou tão melhor quanto. Só para fazer um paralelo com o Lucas, o caso do Fernando Torres, que foi pro Liverpool para se firmou, só que preferiu ir pro Chelsea para ganhar títulos e no final das contas conquistou esses títulos, mas a passagem dele foi horrível e ninguém, talvez daqui 50 anos, lembre que ele jogava ou todo jogador que ele já foi no Liverpool um dia. Você está na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. André Magalhães, o que você trouxe pra gente, André? Olá, Guilherme, olá, Isaac, olá, Tuca, olá a todos os ouvintes também. Trazer uma notícia sobre inovações tecnológicas aqui. O Olympique de Lyon, clube da primeira divisão francesa, que pode enfrentar o Neymar ou não, né? Como Sim. A gente estava discutindo na próxima temporada. Ele criou um chatbot no seu Facebook, ou seja, é um sistema automático, como um robô, inteligência artificial, que responde automaticamente as mensagens que são enviadas para a página oficial deles no Facebook. Então, o objetivo desse bot ajuda também os torcedores a escolherem o tipo de ingresso adequado para a temporada. Os torcedores a escolher o ingresso que vão querer comprar. Então, você conversando com esse sistema, ele, baseado na sua pretensão de gasto, na sua característica de como você gosta de ver o jogo, ele indica para você os setores mais indicados, a faixa de preço e ajuda também a tirar algumas dúvidas, né? Falam que um dos problemas dos bots é
talvez um pouco ser restrito, né, ao pedido, à demanda do que você fala. Se você fazer uma pergunta muito complicada, é bem provável que o sistema não consiga reconhecer atender. E responder. Mas, de acordo com dados do próprio Lyon, o chatbot consegue responder de 50% a 90% das interações. Então, aí é uma inovação tecnológica que é o primeiro clube de futebol no mundo a usar isso e que pode ajudar aí a facilitar a venda de ingressos para a temporada seguinte. E de 50 a 90 é uma boa margem, né, Tuca? É verdade, mas eu me sinto enganado. Legal, depois então do comentário do André Magalhães, né? Vamos para a matéria desta semana. A locução é do Isaac Toledo. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O primeiro evento esportivo transmitido ao vivo em imagens foi o empate por 2-2 entre Alemanha e Itália em 15 de novembro de 1936. O Brasil só foi ter um esporte televisionado em setembro de 1955, num clássico entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, que foi transmitido pela TV Record. Desde que começaram, as transmissões foram ganhando cada vez mais atenção e sua produção foi ficando cada vez melhor, sempre acompanhando as evoluções técnicas. Um marco foi o primeiro jogo a ser transmitido em cores no Brasil, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do México em 1970, uma vitória sobre a Tchecoslováquia por 4-0. Em 1964, os brasileiros assistiram pela primeira vez aos Jogos Olímpicos. As TVs Tupi e Record de São Paulo foram as primeiras emissoras a transmitirem o evento. Nos dias atuais, o esporte, principalmente o futebol, tem uma relevância muito importante nas grades de programação das emissoras de TV. Nos canais por assinatura, existem dezenas de emissoras voltadas 100% à programação esportiva. A equipe do Observatório do Esporte entrou em contato com o diretor do Minas Tênis Clube, Carlo Antônio Azevedo. Carlo explica a questão das grades das televisões. As grades das televisões, não só abertas como fechadas, elas são muito comprometidas, né? Quer dizer, você tem outros interesses, você tem o futebol que capta muito, você tem os interesses internacionais que forçam, às vezes, transmissões de alguns campeonatos que são interessantes para as redes. Então, o esporte brasileiro, ele fica talvez não no segundo plano, mas num plano não tão de vanguarda como poderia estar. Mas ela não pode colocar na grade nobre dela algumas coisas que tem outras modalidades entrando. Então, você vê, futsal, por exemplo, não vai nunca entrar numa grade do futsal, se o futebol estiver demonstrando. Não vai entrar na Champions League, não vai entrar no NBA, não vai entrar num campeonato europeu, não só de futebol, como de outras modalidades. E além disso, os próprios programas das redes. Então, o que os clubes puderem fazer, e utilizando as mídias disponíveis hoje, eu acho que ajuda a tirar o peso disso das redes de televisão, escolhendo realmente os eventos que elas possam transmitir de forma nacional e mantendo informado e motivado não só os patrocinadores, como os usuários e fãs da modalidade que está sendo transmitida. Hoje em dia, com o avanço e popularização da internet, dezenas de esportes estão sendo transmitidos em diversos sites. Até redes sociais como o Twitter transmitem regularmente eventos como a Liga de Futebol Americano e a Liga de Beisebol dos Estados Unidos. Uma das grandes vantagens da transmissão via internet é a possibilidade de divulgar esportes que não têm muita visibilidade nas grades das emissoras de TV. Uma das principais entidades a transmitir eventos no Brasil foi a Confederação Brasileira de Atletismo. Conversamos com o gerente de comunicação da Confederação, Georgios Hatzidakis. Ele explica por que a Confederação optou por transmitir seus eventos pelo Facebook. E realmente o atletismo estava sendo pouco divulgado, nós tínhamos um patrocinador de mídia que efetivamente acabava não passando as nossas competições, então nós resolvemos começar a fazer as transmissões via redes sociais, em especial com o Facebook. E aí todas as nossas competições organizadas, todas as competições que nós organizamos aqui na CBAT são transmitidas ao vivo pelo Facebook. Georgios também explica que as transmissões são feitas considerando o baixo custo operacional. Hoje nós usamos celulares, né? Desde o começo, justamente pelo baixo custo e pelo alto alcance, nós começamos transmitindo com um celular. Hoje nós temos uma rede de celulares que a gente posiciona e transmite simultaneamente diversas provas do atletismo. O atletismo é mais complexo de ser transmitido, não dá para ter uma câmera fixa e cobrir tudo, né? E os próprios usuários pedem, às vezes eles querem só assistir o arremesso de peso, ou só o lançamento de dardo, ou só as corridas de pista. A gente abre canais diferentes
para cada prova. Então nós estamos usando uma rede celular. Quando a competição é de adulto, né, no caso o GP Brasil, o Troféu Brasil de Atletismo, além dos celulares, nós contratamos uma produtora que faz toda a produção com câmeras profissionais, etc. E aí nós jogamos no ar pelo Facebook. Outra entidade que transmite eventos pelas redes sociais é o Minas Tênis Clube. O diretor de esportes do Clube Poliesportivo, Carlo Antônio Azevedo, conta que o Minas começou a fazer as transmissões com uma parceria com a Rede Globo. Uma ideia do coletivo das modalidades do Minas, até com apoio da TV Globo. A TV Globo tem um equipamento e ela se mostrou interessada em instalar. O Minas de pronto aceitou, que é o Keymotion, é uma tecnologia que a Globo instala. Eu acho que são poucos clubes no Brasil que têm, porque tem a contrapartida de você ter uma possante internet para poder fazer não só a transmissão, mas também a viabilidade de uma imagem estável e com qualidade, coisa que a Globo exige e as outras modalidades e confederações também exigem. Então o Minas tem essa contrapartida, colocou-se uma fibra ótica lá, a Globo instalou o equipamento todo no ginásio do Minas, e aí nós começamos a fazer experimentos, experiências e adequações, né? E a coisa foi evoluindo e foi feito o ajustes, como eu estou falando para você, foram feitas algumas trocas de iluminação, com ajuste de qualidade, de sintonia, e aí descobriu-se que poderia se fazer transmissões de jogos. O Observatório do Esporte também entrou em contato com o diretor do Travin Esportes, Marcos von Groh. O Travin Esportes é um site que faz diversas transmissões de esportes pela internet, principalmente de jogos de beisebol. Marcos explica as diferenças de se transmitir um evento por site e pelo Facebook e acrescenta que a rede social tem suas limitações. A questão é tentar se adequar com as transformações tecnológicas, com as modificações que vêm acontecendo, né? Porque são características distintas. Você transmitir um evento pelo Facebook, pelo YouTube e ter um servidor próprio de vídeo também, por exemplo. Na verdade, serão alguns eventos pontuais, né, que a gente vai procurar transmitir no Facebook, na fanpage do Travin Esportes. Por que isso? Porque a gente vê que certos esportes, como a gente vê agora aí a Federação Mundial de Rugby, né, transmitindo já jogos pelo Facebook, enfim, a proposta é, claro, atingir um número grande de pessoas, né, um número maior de pessoas, até porque o Facebook é a maior rede social de compartilhamento, de alcance, né, principalmente numa live. Mas não dá para ser como regra também, porque existem diversos poréns, por exemplo, uma partida de beisebol que pode durar um longo tempo e o tempo máximo de transmissão no Face, por enquanto, é de 4 horas. Né? Então, tem todos alguns limites, né? Por ser grátis também, tem toda uma questão de você cuidar como divulgar os seus patrocinadores. O diretor do Travin Esportes também explica que ainda não utiliza regularmente o Facebook para as transmissões e que a rede social tem as suas vantagens. Sou meio verde na área na questão de transmitir via Facebook, mas justamente eu não fui ainda para o Facebook por questões, no caso, um cliente nos contrata, a gente quer colocar de diversas formas a exposição do patrocinador aparecendo, a marca do patrocinador aparecendo, né? Complica um pouco. É diferente você ter um servidor de vídeo próprio, com um hot site próprio do evento, são coisas diferentes. Então, na verdade, vantagens do Facebook, é óbvio, ele tem muito maior alcance do que qualquer outro tipo, até porque é uma das únicas poucas funções que o Facebook oferece, que ele avisa todos os seus fãs, por exemplo, das fanpage, é um live, enquanto os demais serviços, aí um post ou qualquer outra coisa, com uma página que já tem de 11 mil a 50 mil fãs, atinge 7% apenas do público, né? O diretor de esportes do Minas Tênis Clube, Carlo Antônio Azevedo, conta que uma vantagem de se transmitir jogos pela internet é a possibilidade de aproximação com o torcedor. Você fica mais próximo do seu torcedor, do seu fã, do seu sócio. Você abre um leque maior de pessoas que não têm, às vezes, capacidade de ir ao estádio, quer dizer, você tem jogos pelo Brasil inteiro, e aí se você não tem essa transmissão, você fica restrito, num primeiro momento, ao jogo em loco, o torcedor em loco pelo estádio. Ou então você tem a transmissão pela rede de televisão, o que também é muito restrito, porque você tem as janelas das transmissões e das devidas redes, ou a Rede TV, ou a Sport TV,
ou a Globo quando é canal aberto. E aí você também fica restrito ao número de fãs para multiplicador, né? Não só de parcerias, como patrocínio e também do esporte propriamente dito. Com a transmissão pelas mídias, né, você tem um alcance de 100%, não só nacional como internacional, o que cria uma valorização do produto e, no futuro, talvez não muito longe, esperamos, uma possível entrada de novos parceiros para ajudar a financiar, ajudar a promover o esporte e elevar a qualidade dessa transmissão e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade da própria equipe da modalidade que transmite. Carlo Antônio ressalta que o futuro pode ser promissor para a transmissão de eventos pelo Facebook e que as evoluções tecnológicas vão fortalecer o processo. Eu acho promissor. Acho que vai depender muito, quer dizer, a gente com mídias, ou pelo menos com tecnologia digital hoje em dia, quando você fala em 5 anos, você está falando talvez em 6 meses, a velocidade é muito grande. É lógico que tem que ter apoio por causa da estrutura, né, de cabeamento não só da rede nacional, você tem que ter apoio na velocidade das mídias, que hoje em dia no Brasil ainda é muito baixo, na captação, na rede propriamente dita das retransmissões. Então, tudo isso passa por envolvimento geral do país. Mas eu acho que cada um dando a sua contribuição, você tem talvez uma força maior num tempo menor. O gerente de comunicação da Confederação Brasileira de Atletismo, Georgios Hatzidakis, acredita que com o avanço dessas transmissões, muitos esportes alternativos podem ganhar visibilidade e audiência. Especialmente para as federações, confederações, equipes que não têm recursos financeiros disponíveis para produções de grande porte. Elas têm atendido a demanda do público em geral, que quer informação em tempo real, naquele momento. Dificilmente conseguiria você transmitir categorias menores, categorias de base, das diversas provas que a gente faz, você conseguir uma transmissão em TV aberta ou numa TV de fechada, né? Então, realmente é uma alternativa muito interessante para as confederações e nós fomos a primeira que fez isso. Nós fomos a primeira a começar a transmitir, inclusive, lá 1 ano e 2 anos atrás, nós fechamos um acordo com o Facebook que nos ajudou muito. Já o diretor do site Travinha Esportes, Marcos Von Grohl, aposta que o custo é o estímulo para que mais eventos esportivos sejam transmitidos online. Você transmite de tudo hoje na internet, né? De tudo. Você é capaz de transmitir e por um custo muito baixo, né? Aí nós não estamos falando de qualidade de transmissão, mas você transmitir até mesmo pelo seu celular, você transmite um jogo. Então, sim, o caminho, justamente o Travinha tem essa ideia de trabalhar, até porque a gente rema muito contra a maré, né? A gente não trabalha com futebol de alto rendimento, e sim com outras modalidades que têm pouca exposição nos veículos de comunicação. Então, sim, a internet facilitou a vida de muitas pessoas e com certeza é a tendência, né? A tendência que a gente vê aí é cada vez mais as Smart TVs, né, funcionarem apenas com canais em streaming. Você vê a hora que tem uma programação, a hora que você quiser e não ficar preso a uma comunicação linear. Depois da locução do Isaac Toledo, vamos aos tradicionais agradecimentos, agradecendo aos colaboradores dessa reportagem, o diretor do Minas Tênis Clube, o Carlo Antônio Azevedo, o gerente de comunicação da Confederação Brasileira de Atletismo, Georgios Hatzidakis, e o diretor do site Travinha Esportes, o Marcos Von Grohl. Conosco agora, claro, o Tuca continua, assim como o Isaac, também o André Magalhães. Conosco também, a partir de agora, para falar sobre a matéria, a Luana Antunes e o Gustavo Lustosa. Começa falando para a gente um pouquinho, então, a respeito desse tema do crescimento aí, nos últimos anos principalmente. Lustosa, um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço aos amigos ouvintes, um abraço aos amigos da mesa. Eu acho que essa questão da transmissão via internet, principalmente pelo Facebook, em termos do consumidor, da pessoa que assiste, ela é boa em 2 pontos, eu acredito. Que o primeiro é a pessoa que não é fã só de futebol, que é a pessoa que gosta de outros esportes, e esses esportes geralmente não são tratados muito bem na grande mídia. Não tem tanto espaço assim. Quase toda a grade, principalmente na televisão aberta, é recheada só com futebol, com exceção de alguns jogos passados domingo de manhã, ou Fórmula 1, que não são futebol. E outro ponto interessante em relação ao consumidor é a questão do preço, do custo, porque nem todo mundo tem a condição de ter uma televisão por assinatura ou um pacote pay-per-view,
Então essas transmissões pela internet podem auxiliar nisso, de você... A gente sabe que a internet não é de graça, mas você não precisa pagar, é um custo que vai sendo muito diluído. Reduz o custo, alcança um público maior, né? Com certeza. Nesse sentido. Luana, gostaria que você falasse também um pouquinho a respeito desse tema. Um abraço para você. Um abraço a todos. Eu acho muito importante essa divulgação de esportes que que não tem grande visibilidade. Então, agora o rugby, o beisebol, o futebol americano e o surf sendo transmitidos pelo Facebook, todo mundo consegue ter um contato com o esporte que antes não tinha zero visibilidade. Então, acho muito importante. O rugby é um esporte que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, e agora com transmissão no Facebook a gente consegue ver. E a Federação Paulista de Rugby transmitiu a final do Poli do Jacareí, agora em junho. E a Federação Gaúcha também transmitiu a final do Campeonato Gaúcho. E eu conversei com o time de São José dos Campos de rugby e eles falaram de um problema que tem, porque a transmissão, os materiais, tudo da tecnologia que precisa. Então, eles preferem não fazer a transmissão ao vivo do que entregar para o público uma transmissão de baixa qualidade. Então, isso também é uma coisa que pega, são todos os equipamentos e tal, de alto custo. Sem dúvida nenhuma. André Magalhães, fale um pouquinho também a respeito. Olá, Guilherme, olá, amigos da mesa, olá, todos os ouvintes. Algo interessante e muito vantajoso dessas transmissões no Facebook é pensar o lado do Facebook, porque eles andaram investindo bastante nesse recurso do ao vivo. Você vê que praticamente jornais e páginas de diversos assuntos acabam usando essa transmissão. E é a única notificação do Facebook que é disponibilizada para todas as pessoas que curtem uma página. Se você curte a página de um jornal, quando ele entra ao vivo, é a única vez que aparece uma notificação disso para você. Não aparece uma notificação, por exemplo, de uma publicação nova, de um vídeo novo. É só nas transmissões ao vivo. E isso acaba atraindo muito público para ficar no site mesmo, para consumir os anúncios que aparecem. E então, o Facebook se aproveita dessa situação para conseguir ter mais um tempo de uso nos seus sites, mas também, é claro, para o público é ótimo, você tem uma opção gratuita, você tem uma alternativa justamente à TV, algo mais que poderia envolver mais custo. E também, seguindo na linha de raciocínio do Gustavo e da Luana, sobre os esportes com pouca visibilidade, as transmissões ao vivo elas estão ajudando muito na exposição de esportes de base. A Federação Paulista de Futebol ela transmite o Campeonato Sub-20 Paulista, todos os jogos pelo Facebook. Clubes como São Paulo, Corinthians e outros grandes do Brasil transmitem jogos da sua base, Sub-17, Sub-19, Sub-20. E também confederações brasileiras, como o de handball, também transmitiu a final do Campeonato Sub-17. Como o Jorge disse, o atletismo também já usou o Facebook para transmitir competições de base. Então, já que essas modalidades têm dificuldade para conseguir um espaço na televisão, nas grades da televisão, mais difícil ainda é para ter uma exposição para a base. Então, esse recurso do Facebook ajuda bastante nesse sentido. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte. A gente segue falando então dessas transmissões, essa nova alternativa. Qual foi a última transmissão, por exemplo, que você acompanhou através aí de redes sociais, Tuca? Tem esse hábito já? Não, agora como tem oferta ampla de TV a cabo, não, mas eu lembro um caso clássico, né? A final do Mundial de Handball Feminino que o Brasil disputou. Sim. O jogo, ninguém esperava que o Brasil chegasse à final, e o jogo, quem obteve os direitos de transmissão foi o Esporte Interativo. E naquela época o Esporte Interativo não estava na casa de todo mundo à disposição. Não estava. Aqui em Bauru nós não tínhamos. Todas as operadoras. Nós não tínhamos Esporte Interativo. Então eu acompanhei uma transmissão pirata via internet, porque aqui em Bauru era a única forma de você assistir, né? Mas eu acho que tem várias coisas e contradições em relação às transmissões via internet, né? Eu vou generalizar, falar em streaming ou transmissões via internet. Ok? Primeira contradição, onde se fala falta de espaço na TV aberta e na TV fechada. Fazer uma pergunta para você, meu amigo Guilherme, o que passa no Sport TV 3?
Sport TV 3 basicamente, repetições, tapes, pois é. Então, quer dizer, não existe falta de espaço para transmissão. O canal está lá, disponível. Né? Então, isso é uma falácia, é uma mentira. O que tem aí, eu acho que está em jogo, na verdade, entre outras coisas que eu vou apontar aqui, é a questão dos direitos de transmissão. Né? O que a gente vem notando durante o último ano é que os clubes, as entidades estão usando a transmissão via internet para driblar o direito de transmissão. Porque qual que é o negócio da televisão? Ela tem 2 negócios, né? Transmitir o jogo em troca de publicidade e audiência. E uma está relacionada à outra. Tá? Então, quando você rompe isso, você também consegue o espaço. Você não está dependente da Globo te colocar na grade. E se o seu time tem ou não torcida suficiente para garantir a audiência ou investimento publicitário de tal horário na grade de programação. Sim. Então isso eu acho que já está se rompendo um pouco. E eu acho que tende a mudar alguma coisa. As TVs vão ter que renegociar isso, esse modelo de negócio no curto prazo vai mudar. Né? E por outro lado, também a gente sabe que os direitos de transmissão também é uma forma perversa, né? Da mídia emprestar dinheiro para os clubes. Porque os clubes vendem o direito por um determinado prazo e recebem antecipadamente. Vão se amarrando cada vez mais. E vão se amarrando, vira um cheque especial, vira um cartão de crédito rotativo. Né? Então isso é uma grade, é uma armadilha que os clubes caem. Tá? Então acho que isso é importante de a gente ver. Por mais que as pessoas falem, o custo de transmissão via internet é caro. É outra falácia, porque o custo de transmissão via internet é irrisório perto do custo de transmissão de uma emissora de televisão. O custo operacional, as afiliadas, os próprios equipamentos que são extremamente profissionais. E a própria questão da qualidade também. Hoje você consegue com equipamento relativamente barato. Intermediário. Se comparado a uma estrutura de uma TV aberta e uma TV a cabo, é um preço irrisório, não dá para comparar. Né? Uma câmera profissional da Globo deve custar $250 mil. Você com uma câmera de R$10 mil, R$5 mil, você tem uma qualidade razoável para se transmitir um evento via internet. Então também tem essas considerações técnicas, né? Então acho que isso na verdade é uma mudança de paradigma, tem muita questão envolvida, a questão do custo-benefício, né? E o interesse das grandes empresas de comunicação que não querem abrir isso para todo mundo, querem criar aí o que a gente chama em internet ou nesse esquema de mídia convergente de jardins murados, walled gardens, né? O jardim é lindo, maravilhoso, mas para entrar você tem que pagar. Sim. Então é o caso que eu sempre disse aqui. Qual que é o caso clássico? Quando a gente assistia TV nos anos 70, os jogos estavam na TV aberta. Né? A Globo conseguiu colocar o futebol na sua grade de programação. Isso é um paradigma, ela conseguiu. Que dia que passa futebol na Globo? Quarta-feira e domingo. Quarta-feira, basicamente. Quarta-feira à noite, domingo à tarde, eventualmente uma quinta-feira o Libertadores. Tá na grade. Aí surgiu a TV a cabo, o Sport TV, que era um canal só. Aí os jogos de grande audiência estavam... No Sport TV? Não, ao contrário, na TV aberta, porque tinha patrocínio, tinha audiência, e quem não era... alguma coisa se tivesse TV. Corinthians e Flamengo, e o Corinthians e o Flamengo jogando ao mesmo tempo, no domingo à tarde, o Flamengo estava na Globo, o Corinthians no Sport TV. Sim. Né? Aí começaram a aumentar o Sport TV 1, 2, você tinha que pagar a TV a cabo. Aí inventaram o à la carte, o Premiere. E aí o jogo que você quer assistir tem que pagar mais, você paga... a mensalidade da TV a cabo e para ter os jogos... É uma terceira camada. É uma terceira camada, uma terceira possibilidade. Aí você tem que pagar, tá ok? E os clubes estão tentando driblar isso, né? A gente teve um tempo atrás a polêmica do Santos, do próprio Palmeiras, que não tinha a maioria dos seus jogos transmitidos em TV aberta. Né? E lógico que isso diminui no longo prazo o número de torcedores. Se as pessoas não veem o jogo, o seu time jogando não vai ter torcedor. Claro. Né? A gente discutiu aqui a questão do Neymar. Quanto aumentou a torcida do Santos em função do Neymar estar exposto Neymar. Na era Neymar, mesmo na era Robinho, passando Diego, jogos, né? E tal. Né? Então, quer dizer, você tem um modelo que amarra os clubes a esse modelo mais antiquado ainda de direito de transmissão. Então isso está sendo quebrado gradativamente. Tá ok?
E o interesse, né? Então vamos falar assim, não tem espaço na grade pro rugby. Claro que tem o Sport TV inteiro 3 para passar rugby. É que ele não dá audiência. É que não tem patrocinador. Se não tem audiência, não tem patrocinador, por que eu vou colocar numa TV a cabo, uma TV aberta? Não é negócio. Mais fácil reprisar Corinthians e Flamengo, mais fácil Vasco e São Paulo. Põe uma mesa de debate, né? Põe algum jogo histórico de futebol e você garante uma audiência. Então, quer dizer, você também nunca vai alimentar um público para esses esportes ditos alternativos ou pouco divulgados. Então, isso sim, a internet, creio que tem um grande benefício. Tá? Então, por exemplo, assistir... Penso quantos atletas que praticam atletismo que querem assistir as competições no Brasil inteiro, que não vão justificar uma audiência numa TV aberta ou TV a cabo, mas que podem justificar uma audiência e ter um patrocínio ou bancada pela confederação, que isso vai retornar tendo uma visibilidade maior, os atletas vendo, né, e esses atletas criando outras gerações de atletas, até que um dia, eventualmente, não se passe competições de atletismo somente durante Jogos Pan-Americanos ou Jogos Olímpicos. Né? Então, acho que a gente tem aí uma infinidade de coisas a serem discutidas, mas está incipiente, a gente está no começo, né? Isso é uma coisa nova ainda, que está se iniciando. Mas me estranha, por exemplo, como foi citado aqui, o time achado de rugby que ainda é caro. Não é caro. Quando você leva uma estrutura profissional de TV aberta e TV fechada, uma transmissão de internet é extremamente barata. Né? É que falta o domínio e o conhecimento técnico. Tuca, eu queria trazer alguns dados aqui, né, para enriquecer. É importante isso, claro que o acesso à internet vem crescendo, tem se mostrado uma forma muito boa de acompanhar o seu time, outros esportes, outros assuntos de maneira geral, mas é importante lembrar que mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Sim, isso é um problema, né? A brecha digital. É um problema. E não é só a internet, quando outras coisas que as pessoas esquecem. Não, você sim, tem que como a Luana... tem que ter o dispositivo, exatamente. Você tem que ter a conexão, e em determinados momentos você tem que ter bateria. Sim. Né? Poucas pessoas às vezes lembram que você está dependente também. É um combo. É um combo. E acho que vai de encontro com a Luana falou. Tem que ter um equipamento bom para transmitir e para receber. Então é algo cíclico, é algo que se completa. Não pode partir simplesmente, estou transmitindo aqui. Não, tem que pensar também no consumidor, se ele consegue ter acesso a... O receptor precisa ser bacana, precisa ter alguma coisa com qualidade do outro lado, né? Sim, exatamente. Então a gente tem uma mudança de paradigma, mas é um fenômeno crescente, não dá pra gente fechar os olhos a ele, e que tem grande futuro. A gente assiste aí, eu acho que, não sei se vocês têm acesso, mas várias vezes eu assisto. É lógico que é pago, né? Infelizmente ainda. Mas, por exemplo, se você não tem acesso ao local que você está, a uma TV com o seu decodificador de sinal de TV paga, digital, sei lá o quê, né? Você tem os aplicativos em dispositivos móveis que dão acesso ao vivo em tempo real. Então é interessante, mas tem muita água para rolar debaixo da ponte. Eu costumo fazer isso até, às vezes, nessa vida corrida aí, rádio para cá, rádio para lá, acompanhar algum evento por meio dos sites de aposta. Sim, claro. Então, é o site de aposta. Se você tem a assinatura, o saldo, você tem acesso às transmissões. Você utiliza, então, várias casas que eu tenho, o saldo, Betfair, Bet365, apostas online. E transmissões de qualidade. E eles conseguem transmitir com muita qualidade vários tipos de eventos, modalidades esportivas, né? E como eles apostam em qualquer coisa, eles transmitem qualquer coisa que possa ser apostada. Qualquer coisa mesmo. Às vezes de madrugada eu fico assistindo campeonato japonês de sábado para domingo, campeonato chinês e fica lá. Quem tem essa chance de acompanhar e que tem saldo nessas casas, com certeza tem à disposição também essas partidas. Você construiu muito bem a frase. Espero que você tenha essa chance, oportunidade e não esse vício. Não, esse vício, a palavra vício é realmente, quando vai para esse lado, aí não é legal, gente, aí deixa para lá. Bom, trazendo para o nosso universo, para o quintal da nossa casa, ainda a respeito desse tema, é importante que nesta semana tivemos a divulgação por meio da assessoria de imprensa do Esporte Clube Noroeste, que o clube, que disputa atualmente a Copa Paulista, terá suas partidas fora de casa, transmitidas através da página oficial no Facebook. Também pela TV FIB, né, que é uma TV para quem tem a operadora NET, mas pelo Facebook do clube oficial, né, do Esporte Clube Noroeste. Então essas partidas fora de casa. Hoje o Noroeste joga contra a Ferroviária
em Araraquara, na semana que vem contra o Linense em Lins. E essa opção também bacana do clube de colocar só a transmissão de eventos fora, né? Sim. Porque nas partidas em Bauru, se você... Vão prestigiar a presença no estádio. Vamos ao estádio, né? Sim. Vamos pagar ingresso e ajudar também. É legal porque vira um repositório como se fosse uma memória, essas transmissões ao vivo pela internet. Bem lembrado, é interessante. Você não fica refém de uma reprise no Sport TV 3, caso você não tenha conseguido assistir o jogo, sei lá, Flamengo e Palmeiras ontem. Então você tem a transmissão no Facebook ou no YouTube, depois está lá para você acessar, poder ver. Isso é até pensando nos clubes, analisar adversário, ver o campeonato da base, que nem o André destacou. Então esse negócio da memória é muito importante também nessas transmissões ao vivo. E aí eu fico pensando também, né, Tuca, até em cima do que a gente está falando do Esporte Clube Noroeste, que vai transmitir as suas partidas fora de casa, né? Onde entra o rádio aí? Porque o rádio a gente sabe que o Noroeste, que não tem televisão por trás, que não tem essas transmissões, o grande barato do rádio muitas vezes é transmitir partidas fora de casa, principalmente. Claro que nos jogos em casa o camarada leva o radinho dele também para acompanhar, para saber quem é quem, de repente. Mas o rádio vai ficando cada vez mais para trás nessa história, Tuca, na sua opinião? Eu acho que tem ainda um certo fascínio. As pessoas que gostam do rádio ainda escutam, mas tende a perder um pouco espaço, né? Mesmo alguns anos atrás, acompanhando o Noroeste em questão de acesso ou descenso, né? A única forma que por vezes eu tinha de acompanhar era pelo rádio, né? Então eu ficava lá estudando rádio e tal. Mas é interessante você ter essa possibilidade. Eu já contei uma história aqui, né? Mas às vezes a gente queria assistir um jogo do Noroeste, não lembro... Quando o Noroeste estava disputando o Campeonato Paulista, numa das vezes aí. E eu queria assistir o jogo, tal, não tinha mais ingresso, era um jogo importante com o Corinthians, com o Palmeiras, esses jogos que infelizmente o público vai prestigiar o visitante, o time visitante, infelizmente. O próprio bauruense, em vez de torcer pelo time da cidade vai prestigiar ou ver um jogador famoso do visitante, né? Mas eu queria assistir aquele jogo, não me lembro porquê, e eu entrei em contato com... não tinha o Premiere ainda, ou não tinha, mas você podia comprar o jogo avulso, eu não tinha o pacote. Né? E eu fui ver o custo para comprar esse jogo avulso, para poder ver. Custava R$70 na época, isso há anos atrás. O que muitas vezes já é o preço do pacote. Não, a estratégia é essa, eles vendem o jogo avulso pelo preço do pacote para incentivar você comprar o pacote. Sim. E que é uma coisa muito ruim, né? Porque não é todo mundo que tem condição de comprar um pacote para assistir eventualmente durante um campeonato paulista daquele ano que o Noroeste está participando, para ver todos os jogos. Claro. Né? Então, nesse ponto, a transmissão via internet é uma saída, é um paliativo, entre aspas, né? E gostei, não tinha pensado nisso, né? Que o Isaac falou, é uma forma de você ter a memória do jogo, né? Que vários jogos você tem a memória só de quem estava lá transmitindo ou jogou ou estava na arquibancada. Então, com a transmissão da internet, você tem a possibilidade de ter isso registrado historicamente. O registro audiovisual do evento esportivo. Com certeza. E só para a gente ilustrar, saindo um pouco do futebol também, a gente já até disse em outras oportunidades aqui no Observatório do Esporte, até quando o tema foi basquete, transmissões também por parte da Liga Nacional de Basquete, né? Do NBB. Sim. Então, várias partidas do Bauru Basquete também na página da Liga Nacional durante todo o NBB, que terminou há pouco, né? E Bauru acabou conquistando o título. Então várias dessas partidas também tivemos a transmissão através da página oficial da organizadora do evento. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é observatoriodoesporte.unesp.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e do Isaac Toledo, com comentários do nosso querido Tuca Américo, também participando conosco hoje o próprio Isaac Toledo e o André Magalhães. Equipe de reportagem com Gabriela Brizotti, Tomás Garcia, Gustavo Lustosa, Camila Gabriele, também Sérgio Pantolfi, Luana Antunes, Marina Borges, Aline Campanhã e Ana Cristina Marcília. Direção, Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepa.
O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.